Eu perdi minha sanidade mental. Brincadeira, fiz isso não. Olá pessoas, eu sou a Duda e hoje eu trouxe uma mistura dos animes de quinta e sexta, porque foi meio complicado, mas vai dar tudo certo. E como você pode perceber, eu ainda não coloquei o nome no quadro, mas a gente tem muito anime ainda pra poder colocar nome em quadro, né? Esse é o terceiro vídeo ainda, já era pra eu ter escolhido um nome, eu acho. Será? Mas tá tudo bem. Tem um Ben TV cantando lá fora, mas deixa ele que ele é bonitinho. Eu não quero te enrolar muito porque eu deixei a polêmica pro final. Então, se você já deixar o comentário aí sobre um possível nome para esse quadro, eu vou te agradecer muito, de verdade. Eu vou tentar no próximo vídeo já ter um nome definido, eu espero. Mas teoricamente o próximo vídeo eu queria lançar hoje ainda, né? Acho que eu tenho uns probleminhas aí para resolver. Mas enfim, vamos começar? Vamos começar agora. O primeiro anime de hoje, no caso, que lançou na quinta-feira, foi o The Brilliant Hero, ou The Brilliant Healer. O cara é um healer, ele é um curandeiro, tá ligado? Eu não lembro o nome dele. Aliás, eu só lembro o nome de uma única personagem, que foi a personagem que o tempo inteiro falaram o nome dela, que é Lily, que ela é Loli, e eu não sou muito fã de Loli, então quebra um pouquinho, mas tá tudo bem. Basicamente é a história de um mundo onde existe aventureiros, blá blá blá, que saem em busca, caçada de monstros e blá 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 blá. Tem toda uma construção de mundo. E provavelmente, claramente, vai ser um anime harem, tá ligado? Só que em vez de eles te entregarem um episódio pra apresentar cada personagem, eles pegaram a primeira metade do primeiro episódio e te apresentaram todas elas de uma única vez em uma historinha onde elas comem a comida toda que era pro... Acho que é Zenos o nome dele, acho que eu lembrei o nome dele. Que era pros Zenos que a Lily tinha preparado, e aí meio que você já sabe como elas funcionam logo na primeira metade do episódio. Eu achei interessante porque meio que te poupou daquela massividade de cada episódio ter que te apresentar uma personagem. Eles te apresentou todas elas ali na primeira metade do anime, porque você quase não vê o personagem principal na primeira metade do anime. É, literalmente você não vê, tá ligado? Se você vê eles, estou saindo, volto tal hora, e realmente, ele só volta tal hora. Porque você fica só com as meninas ali fazendo confusão, baguncinha, apresentando uma por uma e a personalidade de cada uma até o personagem principal voltar. Quando o personagem principal aparece, que já é na metade do episódio, você meio que percebe que ele é badass, tá ligado? Fodão, tipo... não sei disso. Ele é quase que um Ji-Hyun do Solo Leveling. Eu não sei o nome dele até hoje. É muito difícil lembrar nome coreano, me perdoe, tá? Não é por maldade. Coreano e chinês, pra mim, é difícil lembrar os nomes. Desculpa, talvez tenha um pouco de xenofobia nisso. Não, é porque é difícil mesmo pra língua portuguesa. Mas tudo bem. Porque ele é um curandeiro, mas que é bom de luta. E bom de magia. E rápido. E foda pra caramba. Então meio que lembra um pouco, sabe? Só que neste caso aqui, ele é um curandeiro, ele tá ali pra ajudar as pessoas, mesmo sendo clandestinamente, porque ele trabalha clandestinamente. E é isso o anime, vai ser um harem de um cara muito badass. Não tem mais nada pra falar, foi só isso o primeiro episódio. O segundo anime da lista é o Yoforma, que eu fiquei esperando ele sair na quarta, ele saiu na quinta, mas eu não vi porque ele saiu no Anime Onegai. Você não sabe o que é Anime Onegai? Pois bem, deveria saber. Anime Onegai é uma plataforma de streaming de anime também, como a Crunchyroll, só que ela é um pouco mais nova, talvez um pouco menor. Tem alguns animes lá dublado, inclusive, mas eles estão tirando a dublagem de muitos animes, principalmente dos animes que eu queria assistir. Mas é assinatura, você tem que assinar para poder assistir os animes de lá. Então, como ele saiu na Anime Onegai e ninguém comentou nada, eu fiquei caçando ele, sabe? Em vias alternativas e não achei. Aí depois, na quinta-feira, eu achei ele numa via alternativa e ao mesmo tempo eu descobri que ele estava na Anime Onegai, né? Então, fica aí a dica caso você queira assinar Anime Onegai. Tô fazendo propaganda da Anime Onegai, é isso? Tá nem me pagando. Mas eu tô aqui pra falar do anime, o anime é Yoforma. E Yoforma é um anime... como eu posso te explicar? Se você viu Vivi, Florate Song, você tem mais ou menos uma base do que é o anime Yoforma.
né? É um anime de investigação mais futurística, com androides, né? Tem androides vivendo com os humanos. E é basicamente a história de uma menina que ela é uma investigadora cibernética, sabe? Cyber investigadora, um negócio assim. Ela tem umas partes meio mecânica também, eu não sei se todo mundo tem, mas ela tem. E aí ela precisa de um androide para ajudar ela nas investigações, porque ela invade o pensamento das vítimas, né, as memórias da vítima, mas para fazer isso ela precisa de um androide. E o único androide que suporta fazer isso é o androide do modelo lá que ela tem como ajudante. E aí ela tem que desvendar um crime porque parece que tem um androide atacando pessoas e vai contra as 3 leis dos robôs lá, que uma delas é não atacar humanos mesmo. Então ela tá tendo que descobrir isso aí. Acho que é isso. É um anime de investigação, cara. Se você gosta do gênero, eu acho que você vai gostar, principalmente porque ele tem uma parada bem, sabe, cyberpunk, mesmo sendo em Londres, e parece bem atual a Londres, mas é basicamente isso. Ah, e no meio do anime tem uma referência ao Beatles. Mesmo eu não gostando de Beatles, eu reconheci a referência. Então, pô, é em Londres que acontece, né? Meio óbvio. Mas enfim, tá lá e Forma vai assistir. Ai, que susto! Que susto! Oi! Eu não lembro o que eu estava falando, mas é isso aí, Forma. Acho que eu acabei, né? Eu acabei, Forma. É isso, Forma. Me assustei aqui, desculpa. O terceiro anime da lista é o Dungeon Usual, ou Can a Boy and Girl Friendship Survive? Ou Girl and Boy, acho que é Boy and Girl, Boy, Girl, Friendship Survive. Pode uma amizade entre menino e menina realmente sobreviver, existir, enfim. É o estilo de anime que eu gosto também, porque ele é um slice of life romance. Então, eu já falei isso no vídeo anterior que eu gosto, então vai ser bem mais fácil pra mim. Porém, neste caso, esse anime me lembrou muito o Oregairu, que é o anime que eu assisti tem muito tempo não, né? Ele é de 2015, meu Deus, já tá fazendo 10 anos. O anime é de 2015 e conta a história de adolescentes crescendo, tá ligado? Virando adultos. Então eu acho que vai me passar essa mesma vibe, porque é literalmente um casal de amigos casal assim, são um menino e uma menina, que são amigos desde a época do fundamental, e agora tem mais uma menina que também provavelmente vai começar a gostar do personagem principal, então vai ter ele vai ficar com quem no final, talvez. Se bem que na abertura tem uma terceira, só que ela parece ser mais velha do que eles, então temos aí uma pessoa mais velha no meio. Isso ficou muito errado. Mas enfim, é um triângulo amoroso provavelmente, talvez. E a gente vai ver o desenvolvimento desses personagens. É uma novelinha animada. E eu vou assistir. O quarto anime é Rock Lady, ou Rock Wa Lady. E ele é um anime, teoricamente, de música. Só que eu tenho umas ressalvas pra falar sobre ele. Por quê? Eu sou uma pessoa que adora K-On!, que vai fazer 16 anos. Eu adoro K-On! E assim, não só K-On!, mas eu gosto de animes musicais, sabe? Então, eu achei que ia ser essa pegada, meio K-On! Porém, Rock Wa Lady é uma história de uma escola feminina tradicional, né, japonesa, onde só atende as meninas da High Society, certo? Certo. Até aí tudo bem. E aí tem a menina lá que ela é enteada de um cara rico, eu não lembro se ele é empresário ou alguma coisa do tipo, um político, não sei, que conhece uma menina que é filha do político mais influente da cidade, e aí elas praticamente vão formar uma banda. Bom, é isso a história. Só que o que acontece? Eu não tenho nada contra animes 3D, deixar bem claro. Porém, desde que o anime seja a todo momento em 3D. Compreende o que eu quero dizer? Eu vou explicar melhor. O anime é normal, tradicional, mas na hora que elas começam a tocar, ele vira 3D. E puxa, isso tira totalmente minha imersão no anime, porque parece que eu comecei a assistir uma outra coisa. Eu não gosto quando tem essa mistura. Porque, por exemplo, eu assisti High Score Girl e eu gostei muito, mesmo ele sendo em 3D. Eu não me importei dele ser 3D. Mas é porque todo o anime foi feito em 3D, não só algumas cenas de ação. Quando tem essa diferença da ação pro resto do anime,
na forma, né, 3D, 2D, eu fico um pouco incomodada quando tem essa mistura. Eu não sei você, mas me incomoda um pouco porque me tira da imersão do anime, porque eu tô vendo uma coisa e de repente parece que eu tô vendo outra, então eu não gosto muito. Desculpa parecer um pouco esquisita ou chata, mas se não tivesse essa mistura do estilo de animação, eu estaria muito mais feliz agora, tá? Se ele fosse ou só todo em 3D ou todo em 2D. Ah, mas é porque é pra custear, baratear a animação. Se for pra baratear a animação, faz ele todo em 3D, sabe? Não faz sentido pra mim, compreende? Deu pra entender? Enfim. Mas eu vou terminar de assistir porque eu gosto da temática e eu vou ver de qual é, mas naquele modelo de sempre. Deixa eu juntar e assistir tudo depois na hora do almoço. Eu vou ter anime até 2042 pra assistir desse jeito, mas tudo bem. A gente tá quase lá. E eu deixei a polêmica pro final porque, mesmo eu tendo assistindo ele em segundo, né, nessa lista que eu fiz, eu deixei ele por último. Eu burlei um pouco a minha própria regra, porque eu queria dar um pouquinho mais ênfase nele e, claro, para deixar você até o final do vídeo. Mas não é por causa disso, é porque eu acho que eu preciso fazer algumas considerações em relação a Devil May Cry. Vamos lá. Eu não sou fã e conhecedora de Devil May Cry. Porém, quando eu vi que ia sair esse anime da Netflix, eu fiz questão de dar uma olhada na história, assim, bem por cima, bem abrangente. Sabe, aqueles famosos resumos de histórias ou explicações no YouTube, né? E aí eu fui lá atrás para ter uma ideia de onde eu iria entrar, porque eu fiquei com muito medo de começar a assistir o anime e não entender bulhufas do que estava acontecendo na tela. Apesar de que o anime no primeiro episódio explica muito bem, tá? Então vamos para a historinha, senta que lá vem história. Saiu o anime e eu falei, cara, eu não vou maratonar, porque eu não sou, assim, de sentar e assistir todos os episódios de uma vez. Eu gosto de assistir um episódio hoje, um episódio amanhã. Eu gosto dessa intercalação, até para simular as coisas que estão acontecendo. Apesar de que eu esqueço muita informação, mas tudo bem. Daí a gente sentou para assistir o primeiro episódio, se eu não me engano, foi no meio da tarde ou na janta. Não sei, eu sei que não foi de manhã cedo porque eu tava trabalhando. Foi depois do almoço, ou na hora do almoço, se pá, não lembro. Enfim, isso não importa, o horário que eu assisti não importa. Daí eu assisti o primeiro episódio e pra começar, assim, eu gosto de new metal, né? Então só de ter o Limp Bizkit como abertura, eu já fiquei super animado. Né? Porque, porra, né? Daí eu vi que tem várias coisas, inclusive musicais, no primeiro episódio, que fazem muito sentido. Inclusive, quando o Virgil aparece a primeira vez, que não é o Virgil, é um demônio se passando pelo Virgil, toca, inclusive, a música tema dele do jogo, toca quando ele aparece. E isso foi muito legal. Eu gostei dessa referência. Aliás, o episódio inteiro tá cheio de referências, cheio de coisas pra se pensar. Inclusive, tem uma coisa que eu não sei se muita gente percebeu, mas quando lançou um pôster do Devil May Cry da Netflix, falaram que ele fazia referência a um pôster de Bleach. Eu acho que eu vou deixar o pôster aqui em algum lugar. E uma curiosidade mais curiosa ainda, a pessoa que dubla o Dante no original, que é em inglês, lembre-se que esse anime é originalmente inglês, tá? Americano. Quem dubla ele é o John Young Bosch. Se você não sabe quem é John Young Bosch, ele é a mesma pessoa que dublou o Ichigo na versão americana, né, na dublagem americana. E ele fez um monte de outras dublagens, mas se você ainda não sabe, não sacou quem é ele, dublador, você lembra do Adam? Pois então, o Johnny, nosso Power Ranger preto, ele dubla o Dante, que é o mesmo dublador do Ichigo, que faz referência ao pôster que falaram que é de Bleach, que é referência a Bleach. Isso é legal, essa linkagem é legal, é divertido. E realmente o primeiro episódio é um fanservice de bandeja, assim, sabe? Várias referências, várias brincadeiras, várias músicas que fazem total sintonia com o episódio. E assim, eu terminei o primeiro episódio encantado, maravilhado. Falei, poxa, gostei, sabe? Adorei. Tantas piadas na medida correta, tantas as brincadeiras em relação ao próprio Dante,
Então, eu gostei, eu me senti bem, né? Gostei do personagem do coelho lá, mesmo sabendo que ele aparece em uma única história do jogo. Ele não é um personagem que acompanha a história do jogo até o final, mas tá tudo bem. Tinha a sua interação legal com o jogo, até porque eles tinham que escolher um personagem que fosse, né, pra fazer o vilão, tinha que ser um personagem bem marcante. Então a escolha do coelho foi boa, foi assertiva, sabe? Eu terminei o primeiro episódio e caí na grande besteira de abrir as redes sociais. E eu vi uma enxurrada de pessoas falando mal da série. E eu fiquei preocupada, muito preocupada, porque eu só tinha assistido o primeiro episódio, que eu tinha acabado de gostar muito do primeiro episódio. Eu estava realmente colocando ele lá no topo do primeiro, né, o mais divertido até o momento da nossa lista que eu tô entregando pra vocês. Eu falei, não é possível. Não é possível que uma coisa que eu gostei muito possa piorar tanto assim nos próximos episódios. Fui assistir o segundo episódio e comecei a entender. O que acontece? A Lady, nessa série, ela é representada como tipo uma policial e tal. Só que nos jogos ela é uma menininha, cara. E o nome dela é Mary, tá? Ela é Mary, mas ela prefere ser chamada de Lady. Eu estudei um pouco sobre pra poder falar. Pra poder assistir, né? Na real. Porque eu já tava com a intenção de tentar entender a história de Devil May Cry. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas que não gostaram foi por conta disso, né? Dela ter sido bem modificada. Aí eu fui assistir o segundo episódio. E transformaram a Lady, lembre-se desse nome, Lady, em uma metralhadora ambulante de palavrão. Eu não gostei muito. Eu fiquei um pouco incomodada com ela xingando, sei lá, cada 2, 3 frases ela mandava um palavrão, sabe? Então eu fiquei realmente muito incomodada com a parte do palavrão. Eu achei não necessário. Tudo bem, no meio da raiva, da explosão, né, de sentimentos, soltar um palavrão ou outro, tudo bem. Igual eu já fiz nesse vídeo. Agora, sabe, a cada vírgula um palavrão, eu achei um pouco exagerado. Então, acho que aí começa o problema de Devil May Cry. Eu só assisti o primeiro e o segundo episódio. Eu ainda vou terminar de assistir. E pretendo, neste caso, maratonar. Terminar de assistir, provavelmente, tudo esse final de semana. E aí, eu volto aqui e dou minhas considerações finais. Só que neste caso, do Devil May Cry em específico, eu vou fazer uma pesquisa mais minuciosa. Uma coisa que eu já descobri, que nessa parte eu não tinha pesquisado, é que essa série, esse anime, já não é considerado canônico, tá? Ele não tá na linha principal da história. Apesar de que se eu fosse colocar ele como canônico, que não tem muito por causa da Lady, né? Porque ela e o Dante se conhecem de uma forma diferente do que está demonstrada aqui, né? Já ficaria um pouco difícil, mas seria uma coisa antes das confusões do primeiro jogo, sabe? Mas eu acho muito difícil. Porém, cara, o showrunner pegou aquela história e fez uma história paralela. Ele fez como é que é o nome daquela coisa feita por fã? Aqui o cara realmente fez uma fanfic de Devil May Cry, tá? Não chega a ser um reboot igual o DMCE, o jogo DMCE, que dizem que estragou muito a história, ele só compensa pela gameplay, mas é uma fanfic, cara. Pelo visto não é canônico, então se você já despreza ou não gosta de uma história que já não é canônica, nem chega perto, porque já deixaram bem claro que ela não é canônica, que ela não é uma história oficial de Devil May Cry, ok? Então, assim, repetindo, eu vou terminar de assistir Devil May Cry e eu vou trazer as minhas considerações finais, provavelmente na semana que vem ou na outra. Me perdoe pela lerdeza de entregar os vídeos, mas é porque eu me comprometi a assistir todos os lançamentos dessa temporada. Por que eu fiz isso com a minha vida? Provavelmente eu vou esquecer um ou outro, tá? Caso eu tenha esquecido um ou outro, me deixe aqui nos comentários. E eu tô falando de animes novos, tá? Eu não tô falando de continuações. Continuações está em outro patamar, ok? Porque eu teria que assistir o anterior pra começar a assistir a nova temporada. Então, já me prontifiquei por muita coisa, né? Eu tenho muita coisa pra fazer. Então, não vai dar pra falar sobre continuações. A não ser continuações de coisas que eu já assisti, né? Aliás, amanhã sai One Piece. Deixa pra lá. Não vamos entrar em One Piece. Vamos focar no assunto Devil May Cry. Quando eu terminar de assistir, eu volto aqui com as minhas considerações. Eu vou tentar fazer uma avaliação abrangente em torno de tudo, mesmo não sendo uma pessoa que jogou os jogos. É porque eu também nunca tive, né, condições de estar jogando foi foda. De ter jogado o jogo.
ter jogado Devil May Cry, então vou pela história mesmo, que é o meu foco neste vídeo, nos meus vídeos. É a história, ok? É isso. Eu sei que muita gente já fez review e falou como foi os episódios todos de Devil May Cry, mas eu ainda assim vou trazer as minhas considerações, que eu acho que eu vou acabar devendo isso pra vocês, igual eu fiz com o Gundam da Netflix também. Tem vídeo aqui no canal sobre o Gundam da Netflix. Eu trouxe ele muito depois, mas eu achei que era uma obrigação minha, já que eu sou fã de Gundam, né? Então, vou fazer o mesmo com Devil May Cry, mesmo não sendo uma fã assídua, ok? Tudo bem? É isso. Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou dos animes que eu comentei hoje, dos primeiros episódios que eu comentei hoje, e inclusive sobre a treta com Devil May Cry, e inclusive também um nome pro quadro que eu ainda não decidi. Eu pretendo trazer, pelo menos até segunda-feira, né? Um nome pra esse quadro. Seria divertido ter um nome nesse quadro. Vocês viram que tá diferente hoje, né? Eu dei umas olhadas, eu mudei tudo. Tem mania de mudar as coisas que eu faço. Ok? Tô indo. Um beijo, um queijo, obrigada. O que eu falo mesmo? Eu não sei como é que eu termino meus vídeos. Mas obrigado. A gente se vê no próximo. Tchau.